Eu acho que a internet veio para facilitar isso também, né? Essa nossa vivência dentro das construções dos saberes. E é isso, compartilhar é sempre muito bom. Olha, eu queria pedir a sua autorização para gravar essa live, para a gente colocar no nosso canal do YouTube, que é o canal Terapia de Mães e Professores pela Inclusão. Podemos? Sim, E sim. É um canal novo que nós estamos abrindo, e eu quero agradecer aí, então, a sua permissão para estar gravando a live, para a gente colocar lá, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Tá? E, cara, se você quiser começar, vamos lá, porque as pessoas vão entrando com o passar do tempo. Tu já me colocou para compartilhar minha tela? Vou colocar agora, só um minutinho. Certo, tá. É na segurança, né? Você aparece aqui como Carla, não é, Carla? Isso. Carla Albuquerque, com K. Tá. Uhum. Só um minutinho, Carla. Já tá aí, Carla. Tá ouvindo, Carla? Pronto, agora foi. Porque tu tinha me colocado em extinção. Você tinha me bloqueado. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, consigo aqui, viu? Tá. Vamos lá, vou ver se eu consigo colocar em modo de exibição. Vamos lá, gente, conversar um pouquinho. Quando a Larissa me chamou para falar sobre alfabetização no TEA, os passos, e a gente sempre se baseia, eu como analista do comportamento, a gente sempre se baseia na terapia ABA, na ciência ABA, porque é uma ciência de comprovação científica. Ora, se a alfabetização, ela requer que a gente tenha conhecimento sobre práticas, então nada mais científico do que o ABA. Então, pela análise aplicada do comportamento, trabalhar com dados, né? E na alfabetização a gente precisa de quê? De dados. Então, é um caminho, assim, maravilhoso. Eu comecei no início da minha carreira como psicopedagoga, ainda não como analista comportamental, eu segui algumas orientações em relação à alfabetização propriamente dito. A gente vê que tem alguns métodos no mercado, né, que se vendem, método disso, método daquilo. Mas, para ser sincera com vocês, nesses anos de estudo, quando eu conheci a ciência ABA a fundo, foi quando eu vi o quanto as crianças se beneficiam da junção do ABA junto com o processo de alfabetização. Lá fora, a maioria das escolas, eu vou falar Estados Unidos, que é onde a gente estuda, né? O berço da questão da análise do comportamento. Eles utilizam demais a terapia comportamental dentro da sua estrutura, principalmente na educação infantil. Aqui ainda falta muito, muito, muito para a gente caminhar e a gente chegar nesse patamar. Mas a gente já nota avanços, tá, gente? Eu já noto as escolas mais preocupadas, elas pensam mais no aluno. Isso são exceções, tá, gente? Infelizmente. A regra é que as crianças têm que seguir aquele padrão, têm que seguir aquele plano curricular de alfabetização e ponto. Então, se nosso filho sai da curva, ele está fora, não é? Concordam comigo? Então, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos.
Por isso que quando eu fui preparar essa conversa com vocês, né, eu pensei em que a gente vai fazer uma base sólida para vocês entenderem como é que a gente pensa a alfabetização, como é que a análise do comportamento pensa a alfabetização. Porque se eu fosse falar tudo hoje, a gente ia sair daqui lá para as 2 horas da manhã. Então, como tem que ser uma coisa mais dinâmica, a gente vai explicar para vocês alguns pré-requisitos dessa intervenção na alfabetização e como vocês, mães, profissionais, podem utilizar essa ciência ao favor de vocês nas intervenções. No nosso próximo encontro, é como se eu fosse dar uma base a vocês hoje. No nosso próximo encontro, o que é que a gente vai conversar? Aí a tia Carla fez 10 passos para a alfabetização baseada na análise do comportamento. E para o nosso próximo encontro, a gente vai dar os 10 passos bem bonitinho para vocês. Para vocês, quem for professor vai conseguir fazer lá em casa, na escola. Quem for pai e mãe vai conseguir fazer em casa com seu filho. Porque aí vocês vão ver, se seguir bem direitinho os passos, mas aí a gente precisava basilar, tá? Vocês entenderem mais ou menos a questão de como a gente chega lá naqueles 10 passos. Porque no ABA nada a gente descobre, a gente estuda para chegar naquele formato, tá, gente? Então, aqui eu vou passar para vocês o nosso velhinho maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, o Skinner. Ele nos fala que a gente não deve considerar nenhuma prática como imutável. Mude e esteja a ponto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. Então, a gente vê que isso é um dos pilares para a gente desmistificar o ABA, porque muita gente fala, ABA tem que ser aquilo todo dia, a criança passa não sei quanto tempo só fazendo aquilo. Se o filho de vocês está fazendo intervenção ABA com esse formato, na verdade, ele não está fazendo intervenção ABA, porque a intervenção ABA, ela passa por quê? Por mudanças de prática. A criança não está aprendendo de uma forma, a gente vai para outra. Aquela programação não está dando certo, a gente vai para outra. Essa questão de treinos maciços, cansativos para a criança, esqueçam. Isso aí não é ABA, isso aí é alguma coisa que... Isso aí é, sabe aquele método ABA que o povo vende os cursos na internet? Pronto, isso aí é método ABA. Ciência ABA é uma coisa totalmente diferente. A ciência ABA, a criança tem que ser prazeroso para a criança tem que aprender com a terapia, tá? Então, vamos lá. Vamos falar alfabetização baseada na ABA, tá? Por que, Carla, que você não usa alfabetização baseada no ABA? A ABA não é método. Quando vocês verem Instagrams, cursos falando de método ABA, vocês falem, eita, esse curso eu nem vou comprar porque esse pessoal não tem ideia do que seja ABA. Porque ABA, na verdade, nós nos baseamos na ciência, na análise aplicada do comportamento. Então, é na ciência, não no ABA, tá, gente? Então, vocês depois da conversa aqui com a tia Carla, todo mundo que fala, ai, meu filho está fazendo o método ABA, e você tá? Não está de jeito nenhum, a não ser que os profissionais realmente não tenham conhecimento efetivo do que é a ciência ABA, ok? Outra coisa, gente, eu esqueci de dizer lá no início da palestra. Quando vocês quiserem tirar dúvidas, eu fico super aberta, tá? Vocês podem abrir o microfone, sim, e perguntar. Carla, tirar dúvidas, tá? Um de cada vez, para a gente não embananar tudo, mas vocês podem sim, porque é nessa discussão que a gente vai aprender, ok? Tá certo? Podem ficar à vontade. Carla, estou com dúvida nisso. Vamos lá voltar, porque para vocês chegarem lá nos 10 passos da alfabetização que a gente vai dar, a gente precisa estar com tudo aprendido aqui, ok, gente? Vamos lá. Para a gente falar de alfabetização, a gente precisa falar de inclusão. Porque se a gente pensa em alfabetização, a gente diz o quê? A criança possivelmente está onde?
Na escola, né? Se ela não está numa escola regular, ela está numa escola especial. Se ela não está na escola especial, ela está em casa com a mãe. Ok, mas a gente precisa incluir essa criança de alguma forma, certo? E outra coisa, vocês podem utilizar também o... que eu vi até aqui, o chat, né? Se vocês quiserem usar o chat, também podem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, eu sou supervisora ABA. Nós temos uma equipe, tá? A gente tem uma equipe de supervisores, né? Se depois vocês quiserem seguir lá, é a ProKids Clínica, certo? Mas vamos lá. O que é inclusão? Gente, alguém pode desbloquear aí, me falar o que é inclusão? Eu não gosto de ficar falando sozinha, não, viu? Conhecimento é construção. Vamos lá? Para vocês, o que é inclusão? Larissa não vale. Aí eu vou ter que, como é que se diz? Eu vou ter que chamar, é? Jesus. Vou fazer chamada oral. Gente, lá, olha a tia Carla no aversivo. As mães aqui lutam todos os dias por inclusão, né? O que é inclusão? Vou ter que chamar aqui, vamos lá. Bárbara, autismo, vamos, Bárbara. Abre seu microfone aí, Bárbara. Eu tinha que ser eu. Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá. O que é inclusão, Bárbara, para você? Bárbara é mãe, é isso? sim, eu sou mãe do Davi e do Heitor. O Davi é autista, tem 6 anos. E também sou professora na rede municipal aqui da minha cidade. E a inclusão, não falando em termos técnicos, mas em termos práticos, é quando você inclui, né, quando você respeita, quando você inclui de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu acho que inclusão não é necessariamente, não está relacionado especificamente a pessoas com deficiência ou crianças com deficiência. Eu acho que a inclusão é você pensar na individualidade do ser humano como pessoa, né? E tratar com respeito, e essa criança ou pessoa está inserida ali no meio, né? Sem estar excluída, sem estar segregada. A inclusão, para mim, é quando você pensa no próximo, e quando você pensa nesse próximo, nas individualidades dessa pessoa, né? Porque, igual esses dias eu estava falando sobre inclusão no ensino remoto, né? Nas aulas remotas. Será que as crianças que vivem em estado de vulnerabilidade, financeiramente falando, será que elas estão incluídas nesse ensino? Então, inclusão não é especificamente de pessoas com deficiência, mas incluir é pensar no próximo e pensar na individualidade de cada ser humano. Olha, escolhi bem, viu? Arrasou, Bárbara. Olha só. Obrigada, Bárbara. Olha só, perfeito. A gente tem que pensar em inclusão, porque quando a gente pensa em inclusão, né, Bárbara, normalmente remete a pessoas com algum atraso, ou com pessoas com deficiência, e a gente vê que não é isso, né? A gente precisa ser incluído em todos os espaços, de toda forma. E aí, a gente precisa... aqui. Incluir alguém no grupo. Então, se é justamente o que a Bárbara falou, se eu tivesse que colocar aqui, incluir a pessoa com deficiência no grupo. Não, incluir alguém. Então, alguém, como ela fala, nessa parte do ensino remoto, pode ser que tem muita gente que está excluso, porque não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet de qualidade. Então, a gente tem que pensar em inclusão sempre de incluir alguém no grupo. E o processo de alfabetização, Carla, por que você está falando isso?
Porque o processo de alfabetização, ele é extremamente inclusão. Porque a partir do momento que a criança começa a ler e escrever, o mundo se abre para ela, né? Nós mesmos, a gente não lembra... Carla, só um minutinho, eu estou tentando colocar uma pessoa aqui no mas não estou conseguindo. Pessoal, eu queria pedir, por gentileza, que vocês desligassem o microfone, porque a doutora Carla está tentando falar. Obrigada. E aí, essa questão da inclusão, na questão da alfabetização, ela é um pilar, porque, por exemplo, quando a criança lê e escreve, quando a criança abre-se um mundo para ela. Então, ela começa a conseguir fazer as atividades que até então ela não conseguia fazer. O processo de leitura, né, é extremamente incluso. Se você vê as crianças que não liam e que elas começam a ler, elas querem ler o tempo todo, elas querem socializar, elas querem mostrar a você que está lendo, né? É bonito de se ver. Tem muitos professores aqui, a gente vê... principalmente professoras da educação infantil, aquele tia, deixa eu ler, é minha vez. O mundo se abre, e aquilo é um processo de inclusão. Aquele momento que as crianças estão passando é um momento de inclusão. E não é diferente para as nossas crianças com atrasos, não, tá, gente? Porque nessa parte do TEA, essa vivência, esses 14 anos, né? Em maio agora fazem 15 anos de estrada no autismo, eu vejo muito que quanto menos a gente separa crianças típicas de crianças atípicas, quanto mais a gente dá valor às conquistas, mais a gente não exclui, porque a gente não começa a pensar, eu vou pensar num processo de alfabetização só para autistas. Não, eu vou pensar num processo de alfabetização legal, que seja legal para todas as crianças, seja elas típicas, seja elas atípicas, uma forma mais rápida, mais fácil de eu chegar a esse conteúdo, tá certo, gente? Então, para a gente do ABA, inclusão é justamente isso, é dar oportunidades de aprendizagem para a criança, para ela ser incluída no grupo. E a alfabetização faz parte desse processo, ok? Vamos lá. Eu quero que vocês observem essa imagem que eu coloquei nesse slide. Olha que interessante. A gente vê aí, né, um gato, o elefante, um peixinho, a foca, o peixinho, né? O macaco, a galinha e o sapo. Aí tá lá o professor lá na frente, né? Aí ele fala assim, ó, tá todo mundo vendo direitinho, né? A imagem, todo mundo faz assim. Todo mundo dá legal para a tia Carla. E aí, o professor tá lá na frente e ele tá falando assim, ó, para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir naquela árvore. Olha que interessante. Então, me diga aí, eu vou sortear os nomes, tá, gente? Porque quando eu abro assim, ninguém quer falar. Eu vou sortear. A Bárbara já foi. Eu vou sortear algumas pessoas para falar. Isso eu fiz uma analogia com os dias atuais. Aí eu quero saber de vocês. Eu fiz uma analogia com que tipo de local? Né? Isso aqui parece com o quê? Vamos lá. Quem é que vai me responder? Deixa eu ver aqui. Maria Júlia. Maria Júlia foi-se embora. Olivia? Oi. Oi, Olivia. Eu tentei fazer uma analogia, certo? A gente tem vários animais aí, né? E aí o professor lá na frente pede para que eles façam a mesma tarefa, né? Que a tarefa seria subir na árvore. É uma analogia com que tipo de instituição, Olivia?
Uai, aí agrega muito a questão da escola, né, dessa falta de adaptação, né, sem olhar o indivíduo como né, único, mas olhando assim de forma global. E acaba que isso é tão assim comum nas escolas tradicionais que até mesmo criança que é típica, ela, né, tem essa dificuldade. Por isso que a inclusão é muito ampla, porque a gente vê, muitas vezes a gente fala, não, o aluno tem deficiência, não, o aluno tem autismo, né? Mas e aquela criança também que é típica? Eu falo assim que às vezes a escola tradicional ela não agrega nem, né, a questão de individualizar a criança típica e muito menos a criança que tem deficiência, tem essas necessidades. E a gente olha, né, a questão da inclusão, não somente essas crianças com dificuldades, né, de aprendizagem, mas a gente vê também essa questão precária, né, que todo mundo falou aí, que é a questão de não ter condição, né, social, condição ali financeira de estar dentro, né, dessa inclusão. Porque a gente fala, e garantir, né, questão justa, igual você falou de hoje em dia, né, o momento nosso aqui agora. É o que está acontecendo? Está acontecendo que tem crianças que não tem nem questão de ter um telefone, um computador, uma coisa para acesso à internet, né? Para realmente ser inclusiva essa questão de aprendizagem, né? Toda essa questão do Covid. E acaba que agrega todo mundo, né? Acaba que fica assim, não, está todo mundo incluído, não, né? Da questão de agregar. Em que, na realidade, quando a gente vai olhar, essa inclusão não está acontecendo, né? Muitas vezes nem para criança típica e muito menos para criança com deficiência. É algo até triste de a gente falar, né? Mas é a nossa realidade. Infelizmente, eu, como professora, tanto do público como particular, eu vejo isso, essa necessidade. Cortou, gente? Estão me ouvindo bem? Eu acho que a Carla caiu. Eu também estou achando, porque para mim que ela... Ela saiu, viu, gente, do grupo. Acho que deu uma caída na internet acho dela. que caiu. Será que aconteceu alguma coisa? Ela saiu, gente? Acho que a internet dela deve ter caído, deve dar um pique. Porque caiu. Deixa eu perguntar para ela. Espera aí. Voltei. Oi, Carla, seja bem-vinda. Eu não sei o que foi acontecer, não, mas tudo bem, vamos lá. Você vai ter que colocar de novo, Larissa, para eu compartilhar a tela. Mas eu escutei, viu, Olivia? A questão da inclusão, eu escutei tudo. Eu estava ali escutando, só que eu não estava ali vendo. Acho que foi a internet. Foi a internet mesmo, dando uma oscilação. Oi, Carla, você não está conseguindo compartilhar? Não. Eu vou colocar de novo para você aqui, peraí. Não sei o que aconteceu, você caiu de uma vez? Foi. Do Brasil mesmo, sabe? E naqueles lugares onde não tem tanta... Agora sim. Carla, pode compartilhar. Consegui. Onde não tem tanta gente, sabe? Então, ele aborda todos os assuntos, Certo. Todo mundo está vendo novamente, né, gente? Sim, tá tudo ok, Carla. Tá. E aí, obrigada, viu, Olivia? Nada. Muito obrigada. E aí é isso que a colega falou. Essa questão a analogia que a gente faz é com a escola nos dias atuais. A escola nos dias atuais, não só a escola, tá, gente? Mas eu acho que a sociedade como um todo, ela começa a olhar o indivíduo, você tem que, aos 5 anos, tem que ler e escrever, aos 16 tem que entrar na faculdade, você tem que seguir isso. Então, são padrões muito restritos, né? São padrões que nós, como analistas comportamentais, não acreditamos, porque a gente olha o indivíduo na sua potencialidade e na sua habilidade. Eu não podia chegar aqui para falar para vocês, olha,
esses 10 passos para a alfabetização, sem deixar claro para vocês que a alfabetização, ela passa por um processo de avaliação dessa criança, de meios de prontidão dessa criança. Essa criança está pronta para a alfabetização? Essa criança tem esses vínculos de prontidão ou não tem? O que eu vejo muito são terapias, voltando para os nossos autistas, são terapias que não olham isso das nossas crianças e essas crianças acabam se frustrando. Por quê? Mas a terapia deu certo para meu filho. Mas não deu certo para o meu. Será que foi observado a habilidade e a potencialidade dessa criança realmente? Será que foi avaliado os pontos principais para a alfabetização dessa criança? Então, era meio que injusto com vocês eu falar de alfabetização sem a gente falar desses pré-requisitos. Então, se a gente pensar aí, o macaco, velho, que é a habilidade dele subir em árvores, ele vai dar show. Ele vai subir nessa árvore aí sem pensar. Por quê? Porque é a habilidade dele. Ele tem prontidão para isso. Agora, se eu pedir ao peixe, suba naquela árvore, a foca, o elefante, cada criança, ela é como a gente sempre fala, não vem com manual, mas ela vem com prontidões. Ela vem com habilidades diferentes. Então, nós, como terapeutas, como pais, como mães, a gente precisa olhar qual é a habilidade daquela criança, qual é o canal de aprendizagem daquela criança. Eu vejo muito as pessoas em terapias massivas, a criança tem que aprender métodos de alfabetização, que são super arcaicos, aqueles métodos de alfabetização beababá, beabebé, beabebi, e a criança acaba se frustrando, porque aquilo é um saco. A gente foi alfabetizado com essas metodologias, e a gente sabe que é um saco, não é nada reforçador. Então, a gente precisa olhar as crianças nessas suas habilidades e potencialidades antes da gente inserir um processo de alfabetização. Tá joia, gente? Olha só. O próximo slide fala justamente disso. Eu preciso olhar das habilidades e potencialidades para gerar aprendizagem. Porque se eu não olho isso aqui e vou direto para essa aprendizagem aqui, ó, eu vou direto para cá, vai haver frustração. Porque vamos supor que essa minha criança, ela tem uma facilidade imensa, ela tem uma habilidade imensa com números. Aí, como é que eu inicio o processo de alfabetização? Com letras, empurro letras. Carla, processo de alfabetização, se ela gosta de números, a gente vai utilizar essa ilha de inteligência, a gente vai utilizar isso que ela sabe para a gente chegar na alfabetização. Então, o processo de alfabetização não perpassa sem isso aqui, ó, habilidades e potencialidades. Eu tenho que saber. Vocês imaginam se a gente na escola conseguisse ver isso de cada criança? Como seria tão mais fácil elas aprenderem, como seria tão mais lúdico, tão mais reforçador, né? Mas, infelizmente, a gente não chega lá ainda, né? Estamos chegando a algumas escolas, né? As exceções, elas já estão abrindo a mente para isso, né? Mas a gente vai pensar aí no futuro. No futuro, quem sabe? Deixa eu ver aqui que... Vamos lá. Olha só. Olha que charge legal. Então, as crianças, cada uma pensa de uma forma diferente. Elas têm pensamentos diferentes, elas têm habilidades diferentes, potencialidades diferentes, mas o que é que nós fazemos como educadores, como pais, como, né? A gente, ó, recorta, a gente quer todo mundo igual. A professora pensa igual, as crianças têm que pensar igual, e não é assim. Hoje, no nosso mundo, né, a gente fala muito, como cientista, a gente fala na neurodiversidade. Eu sou totalmente diferente de Fabiana, de Gláucia, de Larissa, de Olívia. Nós somos totalmente diferentes. Vamos lá, que tia Carla, ela aprende lendo. A Fabiana já pode aprender escutando música. Eu preciso de silêncio total para me concentrar. Tem gente que só sabe estudar
assistindo coisas em casa. Então, assim, vamos pensar nessa questão da neurodiversidade. E para esse processo de alfabetização, eu precisava dar essa introdução basilar para vocês entenderem que eu não posso chegar numa criança e jogar um método de alfabetização nela e querer que ela aprenda. Não, eu preciso entender as habilidades e potencialidades dessa criança. Deixa eu ver só aqui, gente, que tem algumas coisas no chat. Coitado do peixe. Essa imagem também mostra a questão da equidade, né? Para incluir não é tratar igual. Exatamente, Bárbara. A famosa receita pronta. As pessoas impõem mesmo. Porque, assim, às vezes a gente chega em escolas para fazer visita escolar, aí o povo fala, não, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei numa escola, a criança estava com o Bob Esponja. Era um bonequinho do Bob Esponja, e ele tem um apego inadequado a esse Bob Esponja e leva para todo lugar, até a mãozinha dele, como é um bonequinho de acrílico, então ele é durinho, ele de tanto apertar para ninguém tirar aquele Bob Esponja da mão dele, ele realmente tem as mãozinhas machucadas. E quando eu cheguei na sala para observar, o que é que estava acontecendo naquele momento? A professora estava tentando abrir a mão da criança para tirar o brinquedo. E ela abria com força mesmo, né? Era desesperador ver aquela cena, e a criança gritava, a criança se jogava no chão, a criança tentava morder. A criança estava, na realidade, se defendendo, né? Ora, tu tá querendo pegar a melhor coisa que eu tenho na face da Terra, e sem nenhuma explicação plausível. Então, você está no seu carro, chega uma pessoa querendo tomar seu carro, e aí? Não explicou nada, né? Não tem uma troca. Só se for assaltante. Se for outra pessoa, você vai dizer, rapaz, não vai levar meu carro, não. Então, a gente sempre tem que pensar nesses comportamentos das crianças como consequências de atos errados nossos. Então, vamos lá, a professora lá tentando tirar o carrinho, e eu observando. Nesses momentos que a gente vai fazer a observação em loco, pela ética, a gente não, quando a gente vai fazer a avaliação, tá, gente? A gente não pode intervir naquele momento. Mas, muitas vezes, é humanamente impossível, porque a gente vê aquelas situações e eu falo, meu Deus, tem a ética, eu tenho que avaliar, depois eu intervenho, meu Deus. Mas tem situações como essa que a gente vai lá e intervém. Não tem jeito, baixa a terapeuta mesmo e você faz, não, faça isso, e você acaba intervindo naquele momento. E aí, nesse dia, eu falei, saí da sala, eu fiz, professora, não tenta mais, velho, não tenta mais, deixa ele aí. Mas ele vai ficar sem fazer a atividade. Eu, professora, é melhor do que ele ficar assim, se batendo, se mordendo, não vai dar. E aí eu fui lá fora, aí falei com a coordenação se eu tinha acesso a imprimir uma folhinha. Ela estava fazendo uma atividade de pintura, uma atividade muito simples. Isso é uma criança bem pequena, tá, gente? Vai salientar. Uma criança 3 aninhos, pré-alfabética. E aí, o que acontece? Ela estava fazendo uma de pintar, só que era de pintar corações. Eram os corações que as crianças tinham que pintar lá. Muito bonitinho, por sinal. Bem lúdico, mas não era praia do meu Davi. E aí, quando eu fui lá na secretaria, eu pedi que as meninas imprimissem uma atividade de pintura, aí tinha um Bob Esponja do tamanho do universo. Eu só fiz colocar no Google, Bob Esponja, pronto. Apareceu, imprime aí, tia. Pronto, ela imprimiu. Ele já estava bem mais tranquilo, porque ela deixou ele no canto, eu cheguei próximo, apresentei a atividade. Gente, a professora disse que foi mágica, não foi. O menino soltou o Bob Esponja e pegou aquela folha como se fosse a melhor coisa do mundo. E ele pegou o lápis, ele não tinha pega normal, mas ele começou a fazer o que os amiguinhos estavam fazendo. Agora me diga uma coisa, isso ele não aprendeu, não? Ele não estava fazendo a atividade da mesma forma que os amigos estavam, porque para mim estava. Só que a única diferença é que para ele aquilo fez sentido.
Porque eu não quero pintar um coração, é muito mais legal eu pintar o Bob Esponja. Então, imagina se essa professora tivesse tempo no seu projeto pedagógico de saber as preferências dessas crianças. Vocês acham que elas estariam mais felizes pintando um coração? Ou se por exemplo, a Maria gosta da Minnie, fulano gosta do Homem de Ferro, se eles estivessem pintando realmente o que é reforçador para eles, o que os deixam felizes, não seria muito mais legal? E foi o que aconteceu com Davi. Ele soltou aquilo, meu amigo, e foi pintar o Bob Esponja, porque é o interesse dele. Ah, Carla, mas a gente vai reforçar o interesse restrito da criança. Não, não, não. A gente vai começar a acessar outras áreas a partir do interesse restrito. Agora, uma criança que tem interesse restrito, você brigar com ela para conseguir o que você quer que tia Carla dê a dica, você não vai conseguir. A briga você perde para a criança. Então, é melhor a gente chegar com essa criança no que ela gosta, no que é reforçador para ela, tá? Isso não é diferente no processo de alfabetização, tá joia, gente? E aí, tem aqui, ó, o ensino, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa sobre isso. Ah, obrigada, Elana. Obrigada, que está amando a palestra. Muito obrigada. Vamos lá. Então, vamos lá. O ensino é um arranjo de contingências sobre as quais os alunos aprendem. Quem está falando isso não é a tia Carla, é Skinner, aba puro. E aí ele vai dizer assim, o aluno não só aprende em sala de aula, nem só na relação professor-aluno e no ambiente natural no ensino incidental. Aí tem algumas mães que dizem assim, ah, Carla, eu não vou mandar meu filho para a escola, eu vou contratar uma professora que vai alfabetizar ele em casa. Gente, é isso que às vezes dá errado, porque quando a gente olha o processo de alfabetização como um todo, a criança, ela precisa aprender em vários ambientes. Então, essa criança vai aprender no parquinho, essa criança vai aprender na hora do lanche, essa criança vai aprender dividindo as coisas. Ah, Carla, é muito difícil. Agora, se vocês dizem assim, Carla, meu filho não tem antecedentes para ir para a escola. Por exemplo, ele não senta, ele bate muito. Aí sim, aí a gente vai trabalhar antecedentes, não, pré-requisitos. A gente vai trabalhar esses pré-requisitos para essa criança ir para a escola, ok? Mas, para mim, Carla, a escola é um ambiente de total aprendizagem, principalmente para os nossos autistas. Porque se a gente pensar na dia de hoje que a gente tem no DCM-5, o que é? Comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos. Se a gente pensar hoje o que é basilar no diagnóstico de autismo. Então, onde é que eu vou trabalhar essa comunicação social? Me expliquem. Na escola, ambientes sociais. Não tem como eu dizer, olha, não, tire seu filho da escola. Se não é a escola regular, tem que ser uma escola especial, mas essa criança tem que estar inclusa em algum desses ambientes, por conta da questão basilar da díade do autismo. Eu preciso de comunicação funcional. Eu preciso que essa criança se comunique de forma social. Eu preciso que ela aprenda que comunicação social é legal, que a brincadeira com o amiguinho pode ser legal, que a troca com o tio porteiro da escola é legal. Então, a gente precisa deixar claro esse tipo de situação, que é o que a gente chama de ensino incidental, que acontece no ambiente natural. E outra coisa, saiu uma decisão do STF em relação às ATs escolares, às auxiliares terapêuticas escolares, que é como se as auxiliares terapêuticas escolares não fossem atribuição do plano de saúde. Já deixo um alerta aqui às mães que estão nesse grupo. AT, atendente terapêutico, é atribuição do plano de saúde, sim, porque faz parte do tratamento ABA, tá, gente? Não vamos deixar com que a gente caia em esparrela de plano de saúde, porque é a mesma coisa. Se eu sou analista comportamental, eu preciso dos aplicadores na escola, eu preciso dos aplicadores em casa. É a mesma coisa de um médico prescrever um tratamento e não ter seringa. Como é que vai aplicar o tratamento?
Então, a gente precisa deixar claro, nós que fazemos parte de movimentos, né, que lutam pelos direitos dos autistas, os autistas que estão nesse grupo, a gente tem que levantar essa bandeira para que a gente não caia em esparrela de plano de saúde, que plano de saúde vai tentar não pagar nada ou pagar o mínimo possível. Mas essa aplicação em ambiente escolar, ela é essencial, tá, gente? Vou tentar passar aqui. O que o educador pode fazer em sala de aula sobre a visão da análise do comportamento? Isso aqui, não só o educador, mas vocês em casa podem fazer também, tá? Mamães e papais. Olha só. Usar reforçadores positivos artificiais para instalar, manter e aumentar a frequência de respostas adequadas. Então, o que são reforçadores positivos? Nada mais é do que, por exemplo, a criança, você quer que ela sente em sala de aula. Vamos dar um exemplo. Meu filho, Carla, não senta em sala de aula, não senta. Então, vamos dar um exemplo que ele goste desse ursinho aqui. Esse aqui é o reforçador positivo dele, é um reforçador artificial. Entendam, reforçador, principalmente positivo, é tudo aquilo que eu adiciono pós o comportamento. Então, vamos lá. Eu quero que Joãozinho sente. Tá aqui o reforçador dele. Joãozinho adora esse ursinho. Isso vocês podem fazer em casa também, tá, mamães e papais? Joãozinho adora esse ursinho, adora. Quer ficar com o ursinho o tempo todo. Tá bom, então vamos lá. Joãozinho, senta para a tia. Você vai lá e dá acesso ao reforçador, ok, gente? Carla, esses reforçadores podem ser... a gente tem que fazer uma análise de preferência, tá, gente? Aqui eu estou dando uma pincelada bem por cima. Mas, por exemplo, pode ser um ursinho, pode ser comestível. Tem crianças que gostam muito de chocolate. Carla, eu vou passar o tempo todo dando chocolate ao meu filho? Não, a gente corta em pedacinhos. Então, por isso que a função do AT é tão importante, porque nenhuma professora na vida vai conseguir fazer esse trabalho e dar aula para 20, 30 alunos, né, gente? Então, a importância do AT é essa. E os nossos autistas? Reforçadores concretos, pareados a reforçadores naturais. Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo muito algumas pessoas pegarem esses reforçadores e ficar só nisso aqui. A criança sentou, aí você vai e entrega o bonequinho. Parece aqueles coisa automático, né? Isso aqui é método. Se a criança sentar e você já faz assim, ó, entrega lá o bonequinho ao menino, aí o menino, você de novo, senta para ti, ele levantou, você tira o reforçador, senta para ti, você... Pronto, acabou-se. Você está fazendo esse método ABA que o povo vende aí. Agora, se você começa a parear com estímulos... Carla, o que seriam esses reforçadores naturais? Muito bem. Os reforçadores sociais, gente, muito bem. Você é massa, você é 10. E não é sempre o mesmo reforçador, porque tem gente que faz parabéns, muito bem. Aí depois o menino faz de novo. Aí o povo, de novo. Parabéns, muito bem. Isso leva a mecanizar o ABA. Eu já vi crianças que foram trabalhadas em terapia ABA fajuta, que a pessoa diz, faz igual, você não precisa nem dar o modelo, a criança já está fazendo assim, ó. Você não precisa mais fazer nada. E isso significa que o procedimento está errado. Então, a criança não generalizou esse aprendizado, ela simplesmente decorou. E aí você vê que é um procedimento errado. Então, Carla, qual é o correto? A criança fez... Joãozinho sentou lá na sala? Parabéns, muito bem. Da outra vez, meu amor, você é joia. Que legal, você aprendeu. A gente vai mudando os reforços naturais. Porque além da criança aprender esse reforço natural, ela vai o quê? Generalizar. Então, nem sempre... Aí tem crianças também que são tão espertas que elas já se reforçam automaticamente, né? Elas ficam... Se a pessoa fica só no reforçador, ela fica muito bem, antes, né, de fazer as atividades. Então, cuidado, gente, cuidado. Para a gente chegar no processo de alfabetização, vocês estão vendo que precisa de pré-requisitos e a gente precisa entender esse processo da análise do comportamento
muito bem embasado para que a gente não chegue lá e não estresse a criança, não cometa erros para frustrar, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas no chat. Vamos lá. Eita, tem muita pergunta. Faço isso diariamente, não somente como AT, mas também como professor regente. Sempre deu certo e flui muito. Ó, professor, olha só, já vou parabenizar a Olivia. Professor que tem conhecimento de análise do comportamento é outro nível, tá? Outro nível. Vamos lá. Cíntia, meu filho tem 11 anos. Meu filho tem 11 anos, peraí, essa lei tem 11 anos. Isso que você falou dos antecedentes é o que faço. Atuo em casa quando ela não tem habilidades básicas para sentar e interagir. Depois inserimos em ambiente escolar. Isso, exato. A gente tem que trabalhar antecedentes, porque também não adianta a gente colocar uma criança que não tem pré-requisito algum na escola. Não adianta, não vamos romantizar as coisas. Então, a gente trabalha esses pré-requisitos com os terapeutas. Ah, Carla, não tenho condição, não tenho plano de saúde, não tenho condições de pagar tratamento para o meu filho. Vamos trabalhar esses pré-requisitos em casa, né? Existem várias plataformas aí que nos dizem em relação a como fazer isso, trabalhar pré-requisitos, estudando alguns procedimentos que os pais podem e devem realmente estudar sobre isso e ajudar os seus filhos, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe informar quais planos de saúde autorizam sem eliminar o AT? Aqui em João Pessoa, tá, gente? A gente já tem alguns planos de saúde que depois de levarem tanta lapada de judicial, eles começaram a autorizar, mas o escolar está começando a querer realmente não autorizar, tá? Se a criança não tiver nenhum reforçador, como, por exemplo, os brinquedos, aqui só serve se for comida ou celular. No caso, dentro da sala de aula, fica difícil reforçar com alimento. Ilana, fica não. Dependendo do alimento, por exemplo, se for uma jujuba, um chocolate. Se a gente cortar em pequenos pedaços e, tipo, a AT, ela tem uma expertise de, por exemplo, dar um pouquinho escondido das outras crianças, sabe? Existem métodos que a gente faz, isso aí não é metodologia ABA, são métodos de aplicação ABA, que a gente, com a expertise e com o conhecimento realmente do AT, a gente consegue fazer isso em sala de aula. Muitas vezes os colegas nem notam, tá? Ah, ela tá falando que vai farofa e bife. Ó, Ilana, a gente pode fazer isso. Aí o que é que acontece? Só que aí o do seu filho, a gente pode trabalhar a questão do atraso do reforço, tá? Então a gente pode levar, por exemplo, agenda visual. Então, por exemplo, vamos dar um nome para o seu filho, tá? Felipe, vamos lá, o Felipe, ele só gosta de bife com farofa, só que a gente vai dar um atraso nesse reforço. Então, Arthur, o nome dele é Arthur. Arthur, para fazer a atividade, para ele ter acesso, vamos supor que Arthur só vai ter acesso ao bife com farofa na hora do intervalo. Então, o AT vai fazer uma programação, mostrar uma sequência de atividades. Por exemplo, olha, Arthur, você vai fazer essa atividade de pintura, a gente vai para o parquinho, isso tudo com antecedente, não é? Arthur, faz tudo isso aí, que na hora do intervalo tu tem teu bife. Não é bem assim, a gente tem que realmente estruturar essa intervenção com o Arthur. Então, olha, Arthur, você vai ter isso, tal hora você vai ter acesso ao reforço. E não adianta também, Ilana, por exemplo, ele ir para a escola já saciado. Se você der bife com farofa para ele ir para a escola, esse reforço não vai ter nenhuma magnitude. Então, realmente, ele deve estar com vontade de comer esse bife com farofa, porque ele vai fazer tudo que tia Olivia quiser, né? Vai fazer tudo que a tia Olivia quiser para ter acesso
Ah, esse bife com farofa. Do mesmo jeito, eu adoro lasanha. Mas, se eu tiver comer lasanha todo dia, a lasanha não vai ser mais reforçador para mim. Então, tudo parte também da operação motivacional da criança. O que é que está sendo motivado naquele momento, tá? Pode fazer uma rotina visual também, que a Ana está falando. Realmente, o que a gente está falando, essas atividades, é dentro de uma rotina visual também, porque fica muito mais fácil para eles entenderem, tá, gente? Vamos lá. Reforçadores artificiais devem sempre ser pareados com naturais, como a gente já conversou, tá? Como fazer? Dar oportunidades ao aluno utilizar o que aprendeu, afinal, isso torna a aprendizagem significativa, ou seja, o meu Davizinho lá foi significativo para ele pintar o Bob Esponja. Tinha uma função aquilo. O pintar o coração, para ele, não tinha função nenhuma, tá, gente? Motivar o aluno. O aprendizado deve ser o quê? Divertido, lúdico e composto de temas e assuntos de interesse do aluno. As escolas se fundamentam em contingências de coerção, ou seja, fica quieto, que senão você vai na coordenação. Olha, senta, porque você vai ficar, eu vou tirar tantos pontos de você, né? E aí, como é que as nossas crianças estudam? Eu não estou falando só de autistas, não. Elas estudam por fuga ou esquiva de consequências aversivas. Até a nossa formação é o quê? É os nossos pais dizendo, ó, estuda, senão você não vai ser nada na vida. Estuda, porque senão você não vai ter nada. Ó, você tem que estudar. Nada para a gente é reforçador, entende? Ninguém é, caramba, você vai estudar porque é massa. Você vai ter oportunidades. Olha que legal quando você lê, quando você vai descobrir o mundo. A gente não... Nossas escolas não trabalham com isso. Então, imagina o tanto de informações coercivas que a gente tem que trabalhar antes de chegar na questão da alfabetização em si, tá? O que desenvolve nos alunos? O que é que isso desenvolve no aluno? Pré-requisitos de avaliação e adequação, passar e repetir conteúdos hierarquicamente e revisões. A gente precisa fazer isso para chegar no processo de alfabetização, tá, gente? A gente precisa desses conteúdos, eu preciso ensinar a alfabetização para a criança, olhando o que a gente viu lá no começo, as habilidades e potencialidades dessa criança. Eu tenho que repetir essas habilidades de conteúdos hierárquicos que a gente vai avaliar, e eu vou ter que promover essas revisões. Ah, não entendeu? Tá, vamos lá, vamos voltar, né? Não é jogar a alfabetização lá na cara das crianças e achar que elas estão atrasadas. Muitas vezes é como a gente está ensinando, tá certo? O educador precisa estar em sintonia com a equipe terapêutica para conseguir levar à sala de aula estímulos e atividades feitas na terapias, porque isso facilita a generalização, ou seja, essa realidade terapêutica da nossa clínica. Então, tudo que a escola está trabalhando, ela precisa passar para os pais e para os terapeutas, porque a gente precisa entender, ora, se a escola está trabalhando cores com a minha criança, não faz sentido os terapeutas estarem trabalhando números, não faz sentido algum. Os terapeutas precisam estar trabalhando cores, porque quando Davi chegar lá na sala e a gente já tiver trabalhado, ou em casa, tá, gente? Eu estou falando da realidade terapêutica, mas as mães podem ter acesso do que vai ser trabalhado com seus filhos e antecipar isso. Porque imagina se Larissa chegar para o Augusto e começar a falar de cores, e aí, na segunda-feira, Augusto tem uma aula de cores. Entende que eu trabalhei a antecipação e para Augusto vai ser muito mais fácil lidar com essa nova, não é nem mais nenhuma nova informação. Ele só vai revisar o que a mãe já deu alguns, a gente chama estilo discriminativo. A gente acendeu na cabecinha da criança o interesse pelas cores. Então, quando ele chegar lá na escola, ele vai dar show.
certo? E aí, ó, para a análise do comportamento, o motivo da criança não aprender está nos procedimentos de ensino apresentados, que não devem estar adequados para ela. Então, nós, da análise do comportamento, acreditamos nisso. Se a criança não está aprendendo, alguma coisa a gente está errando. Em algum lugar, tia Carla não acertou, tia Carla não achou o reforçador dessa criança, tia Carla não achou as habilidades e potencialidades dessa criança. Em algum lugar está errado, ok? Não podemos comparar uma criança a outra, como a gente viu lá naquela imagenzinha. Cada criança tem sua habilidade e sua potencialidade. Visão individualizada, a gente tem que ter. Carla, isso é muito romântico. Ai, meu Deus, visão. Mas é isso que a gente deve lutar. Quando a gente chega na escola para matricular os nossos filhos, a gente tem que lutar em relação a isso. Ó, eu não aceito, meu filho não tem que fazer tudo. Ah, meu filho não usa o lápis para escrever. Mas ele faz uma prova como ninguém se eu der um lápis hidrocor para ele. Ele não usa o lápis grafite, por exemplo, mas ele utiliza o lápis hidrocor e ele consegue fazer a prova de lápis hidrocor. Ora, por que eu vou exigir que ele faça o lápis grafite? Então, a gente precisa mudar e entender essa visão individualizada, tá, gente? E aí a gente pensa que o currículo rígido e coletivo, que é o que a gente está conversando agora, que todas aquelas imagens remetem a isso, vai na contramão da inclusão. Então, se eu digo que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, o jeito que você tem que fazer, o lápis que você tem que usar, tudo, eu estou dizendo, eu não estou olhando você como um indivíduo, eu não estou olhando você nas suas habilidades e potencialidades, e eu estou lhe excluindo. Não é? Isso aqui realmente não serve, é isso que eu digo. Eu não costumo diferenciar a alfabetização de crianças típicas de alfabetização de crianças com atrasos atípicas, porque é tudo muito igual. Quando a gente faz isso com a criança típica, ela não aprende também, não. Então, é lógico que a gente pensar no atraso dos nossos meninos e meninas, a gente precisa trabalhar muito mais vezes. A análise do comportamento entende que é o seguinte, vamos supor, eu tenho que ir para a academia. Nilda, tem uma Nilda aqui no grupo. Nilda tem que ir para a academia também, Nilda. E aí, vamos supor, eu tenho um problema na tireoide, Nilda não tem. Nilda vai para a academia fazer aqueles exercícios físicos, ela vai emagrecer muito mais rápido que eu, perfeito? Só que eu tenho problema na tireoide, então eu tenho que fazer isso muito mais vezes que Nilda para atingir o meu objetivo. Isso não significa que eu não vá atingir meu objetivo. Então, é isso que a gente tem que pensar com os nossos meninos e meninas. Não é que eles não cheguem lá, é que eles demoram um tempinho a mais e eles precisam de mais suporte para chegar lá. Mas que eles chegam. Oi, Nilda, pode falar. Então, é super importante realmente ter esse olhar individualizado e também motivar a criança para que ela aprenda de uma forma prazerosa, realmente. Na minha família, o meu filho, ele foi diagnosticado agora com autismo e eu estou estudando e buscando mais informações cada dia para poder ajudá-lo. Mas, assim, diante dessa dificuldade, eu vi que na minha família existem outras pessoas que também têm o autismo. E aí, um primo meu, eu notei que ele desistiu dos estudos, ainda no ensino fundamental, mas ele desenvolveu uma habilidade técnica, ele é um excelente padeiro, pasteleiro, mas ele não conseguiu se desenvolver na escola. Eu acredito hoje, assim, depois dessa palestra que a senhora está promovendo, que tenha faltado também um pouco mais de olhar individualizado e motivação para ele. Então, muitas vezes a criança ela tem potencial, mas de outra forma, né? Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Nada, Nilda. E é isso mesmo. Se a gente pensar quantos adultos hoje, Nilda, você tocou num assunto assim crucial. Quantos adultos a gente vê hoje que tiveram na parte
na parte escolar, que não tiveram a oportunidade de serem olhados na sua individualidade, que realmente desistem. E não é só com autismo, não. A gente vê pessoas com TDAH que não conseguem terminar porque não tiveram suporte, pessoas com hiperatividade, pessoas até com baixa visão, às vezes nem descobriram que tem baixa visão e acabam... Por quê? Porque essa pessoa ela não foi olhada na sua individualidade, não foi olhada na sua habilidade, né? Quem sabe se tivesse se a gente, o pessoal da sua família ou alguém que acompanhasse seu primo tivesse achado essa facilidade dele lá atrás, né? Como poderia ter ajudado mais, né? Então, assim, eu acredito muito que essa questão das habilidades a gente tem que olhar sempre. Antes da gente iniciar, antes da gente colocar, eu vou falar do processo de alfabetização. Primeiro passo, segundo passo. Se vocês não entenderem que tem crianças que vai estar no primeiro passo, tem crianças que vai estar no segundo passo, a gente não fez nada. Porque a análise do comportamento, ela não trabalha com essa questão de metodologia. Ela trabalha justamente com ciência. E ciência, a gente está em plena pandemia, a gente está vendo o quanto é difícil a gente fazer ciência. Quanto tempo passa e é insumo, e é vacina, e está comprovado e não está. É muito difícil fazer ciência, porque ciência precisa de dados, precisa de comprovação, não é uma coisa do dia para a noite. Então, tudo que a gente conversou aqui é tudo embasado cientificamente, tá, gente? Vamos lá, deixa eu passar aqui, a gente está terminando, tá, gente? Olha só, somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser um estúpido. Não é? Então, se a gente pegar nossas crianças e não achar essas habilidades, elas vão passar a vida toda dizendo, eu não sirvo para nada, não sei nada, né? Mas a gente tem que achar a habilidade dela, do peixe não é subir em árvore, a habilidade do peixe é nadar. Então, vamos jogar essas crianças no mar, né? Para elas nadarem, para elas desbravarem. Então, a gente precisa realmente saber quais são essas habilidades, quais são essas potencialidades, para a gente começar a trabalhar com elas, tá? Aqui são as referências bibliográficas, tá, gente? E aqui, toda criança aprende. Cabe a nós, pais e profissionais, buscar esse caminho. Então, eu queria agradecer muito a vocês, né, pela companhia agora da noite. A gente já passou mais de uma hora conversando, trocando. E aí, o próximo passo, né, que a gente vai conversar é sobre realmente a questão da alfabetização em 10 passos. Eu vou passar bem direitinho para vocês, ok? Mas aí, eu só tenho a agradecer pelo espaço, a Larissa, a todos vocês, né, pela escuta. Carla, eu voltei. Oi? Carla, tá me ouvindo? Tô. Voltei porque eu tô em 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu tô em uma reunião. Eu não conseguiria. Eu tô em uma reunião da pós-graduação e tô em uma reunião com vocês aqui. Carla, quero marcar com você o próximo curso dos 10 do Passo a Passo. Quero te dizer que a gente chegou a 30 pessoas aqui te ouvindo. Ai, tá? Que coisa. Para uma quarta-feira à noite, acho bem importante. E quero te agradecer. Eu acho que o aprendizado que elas receberam foi enorme. Não sei se você ficou feliz, mas espero que tenha ficado, que tenha gostado desse grupo. Conto com você para dar continuidade após e quero ver se alguma das mães gostaria de agradecer, queria falar. Pode, Carla? Pode, então eu estou aqui à disposição de vocês. E quero deixar um grande beijo e te dizer que muito obrigada, não tá? O seu trabalho é maravilhoso. Espero que um dia a gente esteja juntos em outros projetos também. Com certeza, estou sempre aberta às mães. No final, no começo, acho que ficou meu e-mail, tá, gente? Vou até compartilhar aqui. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tiver dúvidas, tem meu e-mail aí, tá?
E aí vocês podem estar em que vai ser contato uma comigo. oportunidade. Tem que incluir o Guidas no grupo de professores da pós. Larissa. Obrigada. Incluindo agora, Karina. Assim que terminar a outra reunião. Eu já incluo o Guido, tá bom, Guido? Sim, gente, estou vendo. Qualquer coisa eu te lembro. Tá bom. Mais tarde. Muito obrigada. Isso é tão verdade. Minha filha aconteceu assim. Os filhos da minha mãe autistas teve dificuldade na escola e desistiu. Eu me formei e auxiliei ela na alfabetização. Olha só que legal. Vamos lá, aqui embaixo. Obrigada, gente. Obrigado. Eita, tem gente aqui já colocando o contato da clínica, ó. Olha só. O meu filho ele vai acompanhado pela clínica ProKids, pela psicopedagoga Joyce. Olha aí. Maravilhoso. Ai, coisa boa. A gente fica muito feliz em saber disso. Ele já fica no dia, ele já fica naquela, procurando a roupa, já com pressa. Quando vê ela, e quando a senhora citou aquela questão do elogio sincero, né? Para não ser mecanizado. Realmente, eu vejo que alguns são mecanizados, mas tem outros que são espontâneos e faz toda a diferença. A criança, ela percebe, ela tem uma sensibilidade enorme, ela percebe. E ela se apega quando é verdadeiro. Pronto, gente. Pois então foi um prazer. Tá aí os contatos. Quem quiser seguir lá a clínica, ProKids Clínica, tá? E aí vai ser um prazer. A gente vai marcar a próxima data, né, Lari? Para a gente passar os 10 passos da alfabetização. E aí a gente fecha aqui esse curso para vocês com o maior prazer do mundo. Tá joia? Amém. Boa noite a todas. Nilda, boa noite. Se você quiser fazer parte do nosso grupo Terapia de Mães e Professores pela Inclusão, queria fazer uma propaganda aqui, uma propaganda do bem. A gente tem grupo, nós temos um grupo de mães que chama Terapia de Mães e Professores pela Inclusão. Hoje nós estamos com Terapia de Mães 1 e Terapia de Mães 2. E o grupo de professores, que é o grupo Professores pela Inclusão. Oi, Olivia, minha flor. Te amo, é linda demais essa menina, e quero dizer que a Olivia faz materiais adaptados, viu, Carla? Ótimo. A Olivia trabalha com adaptação de materiais, ela é autista, não sei se ela se apresentou aí, e tem um irmão autista também, ajuda a comunidade dela, cobrando às vezes R$10 por atendimento, é um exemplo para a gente, e é uma honra é uma honra ser sua amiga, Olivia, é uma honra ser sua amiga. E aí, se já quero ser amiga também de Olivia. Olivia. Se vocês quiserem, então entra para o grupo Terapia de Mães, chama lá a Maria Júlia, ou me chama, ou chama Maria Júlia no direct, e a gente vai colocar vocês lá conosco no Terapia de Mães, para vocês participarem. A gente tem palestra todas as semanas, e nosso objetivo é trazer capacitação. Um grande abraço para vocês. E assim, a maior felicidade, né, Larissa, é saber que tem eu acho isso o máximo. Cada vez mais a gente tem que ter autistas protagonizando e participando desses cursos e sabendo o que é que a gente está falando. Se a gente está falando besteira, viu, Olivia? Se a gente falar besteira, você fale. Porque eu acredito que quem mais para falar sobre o tratamento, se é assim mesmo, são vocês. Então, assim, o meu respeito, a minha admiração, né? Eu também tenho... Eu já estou há alguns anos, eu tenho alguns meninos que já estão na faculdade, que voltam lá na clínica só para falar comigo, e eu acho, assim, o máximo, né? Eu acho que vocês realmente rompem barreiras, e é isso mesmo. Concordo com tudo que foi dito aqui, né? É minha maneira de trabalhar também. Eu falo assim, não somente, né, de questão do AT, mas também em sala de aula, que sempre quando eu antecipo, né, a participação com a reunião dos pais, intervir, conhecer um pouquinho o aluno, a gente vê que o ganho é muito grande. E as pessoas às vezes ficam com preguiça de executar isso, achando que não vai ter nada, né, e não vai valer a pena para nada, mas na realidade você ganha tempo, né?
porque ao conhecer o aluno, você vai motivar ele e ter total noção do que você pode reforçar positivamente, né, e o que pode ser negativo. Tudo que você passou aqui, eu concordo. Eu acho assim que o pessoal com autismo, quando você abre, né, para conhecer ele também abre também para te conhecer, e essa questão de troca social, afetividade, a gente ganha muito e evolui demais. Oh, coisa boa, Lívia. Muito agradecida. Ô, Carla, eu sei que você falou muito e está cansada, e a gente está explorando, né? Quando eu pego um profissional bom, gente do céu, Deus do céu, eu não saio de perto dele de jeito nenhum, de jeito maneira. E aí eu vou pedindo. Quando eu vejo, eu dou bloqueada no WhatsApp. Não, Vamos conversar. Quando eu vejo a pessoa falando, meu Deus, menina, aí tem hiperfoco em autismo. O autismo virou a razão da minha vida pelo meu filho, que a Carla já fez live com ele. Augusto é artista plástico, tem 13 anos, é um autismo moderado. Hoje, inclusive, eu estou muito cansada porque ele teve uma crise e, assim, a gente sabe o que é o papel da mãe. Eu trabalhei em escola, eu tive escola porque o Augusto sofreu muito bullying em uma escola, eu tive que abrir uma escola para ele, e eu fiquei com essa escola até o Augusto alfabetizar. Foram 4 anos intensos na minha vida que eu larguei minha profissão para me dedicar ao Augusto. Agora eu estou aí em busca de uma faculdade para que o Augusto possa também ter um ensino superior de qualidade. Eu estou correndo atrás disso. Essa semana o MEC já autorizou alguns cursos, então eu estou em busca dessa faculdade, que seja uma faculdade inclusiva, sabe? E eu estou em busca disso, muito em busca disso. Estou trabalhando dia e noite, porque ele está no 6º ano agora, mas logo, logo chegou o momento dele de estar cursando um curso superior, onde as pessoas também respeitem e realizem o sonho dele. Acredito muito na capacidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, principalmente dos autistas. Todos nós temos capacidade, todos nós temos desafios e todos nós podemos construir um mundo melhor. E falando em construir um mundo melhor, e para encerrar, nós temos uma apoiadora no grupo Terapia de Mães, Professores da Inclusão, que é a Maria Júlia. Eu queria que a Maria Júlia... eu fico muito emocionada de falar de autismo, inclusive, já estou saindo de todos os seminários que eu estou montando, porque é mais choro do que palestra. Eu mais choro que faço palestra. A pessoa sai de lá, ela tem que levar um lenço, porque é uma pessoa que só chora. Mas choro de emoção, sabe? Choro de emoção. Choro porque vejo que a luta das mães é muito grande. Choro porque vejo que nós temos uma missão muito bonita na Terra. Gente, os terapeutas, os autistas, as mães, os pais, jamais acho que a vida não teria significado, sentido nenhum se a gente não tivesse conhecido esse caminho do autismo. Minha vida mudou muito. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Acho que eu não seria... Tenho muitos defeitos, mas eu não teria... Nossa, nenhuma qualidade se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E se eu não tivesse convivido com quem eu convivi e convivo. Então, eu queria que a Maria Júlia lesse um trechinho do livro dela, porque ela é nossa apoiadora, e ela faz um projeto que chama Missão de Amor, onde a Maria Júlia não ligava a câmera, não falava, não aparecia em vídeo, e hoje a gente está aí, a Maria Júlia coordenando, aparecendo em vídeo e falando. Então, eu queria que ela lesse um pedacinho do livro dela para vocês. A Maria Júlia, a comunicação dela é a escrita, mas ela, por esse projeto que chama Missão de Amor, ela resolveu falar para a gente. Plante mais amor. Plante coisas boas. Faça o que você deve fazer com todo o seu amor. Você verá que podemos fazer diferença em muitas pessoas. Lindo, Maria Júlia, e quero deixar um grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe os filhos de vocês, e que a gente possa se encontrar nessa vida com muitas novidades, notícias boas, e que venham mais pessoas igual a Carla, Olívia, Maria Júlia, todos esses outros terapeutas e professores maravilhosos, para acrescentar na vida da gente, né? Nós não somos nada sozinhos, a gente
Sozinha a gente não pode nada, mas juntas a gente pode tudo. Tudo, tudo mesmo. Tudo. Muito obrigada e um grande abraço para todas vocês. Fique com Deus e até a nossa próxima palestra. Beijo. Depois eu trago a caixa de lenço na próxima. Eu falo, não posso falar. Eu começo a chorar. Beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo, Maria Júlia. Linda, viu? Parabéns. Tchau, gente. Boa noite.